Hoje, queridos, nós teremos o privilégio, de termos aqui o pastor Evaldo, que é aqui de Maringá mesmo, foi consagrado pastor, e hoje está lá na cidade de Pato Branco. Pastor Evaldo vai ministrar para nós a palavra nessa noite. Vamos ouvir o que Deus tem para nós, através da vida do pastor Evaldo. Amém? Pastor Evaldo. Quero saudar a igreja na graça, na paz e no amor de Jesus. Amém, queridos? Amém. Que gostoso estar de volta à casa em que eu fui criado. Eu tenho 36 anos e eu passei 36 anos de convertido, e eu passei uma boa parte aqui nesse lugar. E tive a satisfação de ser enviado por esta casa. E depois de 11 anos, eu estou voltando aqui para trazer a palavra de Deus para você. E eu creio que Deus, Ele tem algo muito especial para você nessa noite. Eu quero deixar a minha saudação para o meu povo lá em Pato Branco. Quero agradecer a eles que entenderam a minha situação essa semana. E dizer para eles que amanhã eu estarei lá já de volta. Amém? Quero que você abra o seu livro aí, no Evangelho de Mateus, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, verso 37. Amém, igreja? A palavra de Deus diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos teu nome santo, papai querido. Deus amado, eu quero te pedir agora em nome de Jesus. Deus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, papai querido. Essa é a sua palavra, Deus. Ela foi lida. Mas, Pai, ela precisa agora de entendimento, papai querido. E Deus, então, inunda o teu povo agora, papai amado, com a sabedoria que vem do alto, Deus, em nome de Jesus. Não deixa, Deus, nenhum dos teus filhos sem entendimento agora, que eu te peço, Pai. Amém. Amém, irmãos? Toda vez que eu leio esse versículo, ou que eu lembro dele, eu lembro muito do irmão Isaías. O irmão Isaías também foi membro dessa igreja. E ele sempre dizia nas suas ministrações: a seara é grande, mas falta cearense para ela. Ele sempre dizia isso. Falta cearense. Isso marcou a minha vida. Falta cearense. Irmãos, e acreditem, o campo está pronto. O campo está esperando por mim, mas espera por você, meu irmão, espera por você, minha irmã. Aí fora, as pessoas estão solicitando a oportunidade para entregar a vida para Jesus. Todos os dias, o mundo aí fora está sedento de Jesus, está sedento de ouvir a palavra. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Eu acho essa palavra aqui tremenda, porque se nós formos ali para João 4,35, a gente vai ver a confirmação dessa palavra, que diz assim, lá em João 4,35, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Essa é a verdade. O campo está pronto, mas está faltando os trabalhadores. Está faltando aqueles que vão aí para levar a palavra. Irmãos, o campo é o mundo, o campo é a cidade. E a cidade aqui em Maringá, lá em Pato Branco, em qualquer lugar, ela está repleta de almas. Almas prontas para a colheita. Mas se nós não formos, quem vai colhê-las?
Se nós não sairmos, quem que vai colher essas almas? O chamado do Senhor não é para o pastor, não é para o evangelista, não é para o seminarista, não é para o missionário. O chamado do Senhor é para todo aquele que já entregou a vida dele para Jesus. Nós temos que levar a palavra. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos para colher essas almas. A palavra está dizendo que os campos estão maduros. Estão cada vez mais maduros. Eles estão tão maduros que algumas já estão se perdendo. Com certeza a gente conhece algumas almas que provavelmente se perdeu. E passou por nós. Eu tenho essa impressão que o povo de Deus não está mais preocupado em salvação. Muitos não estão nem preocupados, mas nem com a própria salvação. Estão deixando passar. Irmão, ganhar almas para Jesus não é tarefa única e exclusiva de pastor. Ganhar almas para Jesus é um dever de todo aquele que já entregou a vida para Jesus. Já entregou a vida para Jesus. Então você precisa ganhar almas. É a ordem dele. Nós precisamos ir para o campo. Nós temos que sair do conforto do nosso lar. Nós temos que sair da nossa redoma que nós estamos protegidos e sair aí fora e anunciar aos quatro cantos que Jesus vive e que Jesus está voltando. E se eles não se arrependerem, eles vão se perder. Mas nós temos que anunciar. Eu vejo, irmãos, que por que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não compartilha as boas novas para essas pessoas? Eu escuto muitas pessoas dando desculpas, tipo assim, mas eu não tenho treinamento para isso. Eu escuto pessoas dizendo assim, e já confessaram para si, pastor, mas eu sou muito tímido, pastor, eu sou medroso. Deixa eu falar para vocês, tímido e medroso sou eu. Tenho medo danado. Até hoje tenho medo, já fazem 11 anos que eu estou no ministério. Mas o Senhor mandou ir e eu preciso ir. Com ou sem timidez, com ou sem medo. Eu não posso ficar no conforto do meu lar, vendo o que está acontecendo aí fora, vendo as vidas sendo arrancadas e levadas para o inferno, porque eu tenho medo. Para anunciar Jesus tem que ter dom. Mas todos nós temos, querido. Esse dom todos nós temos. Se você for lá em Mateus 28, 18 a 20, você vai ver lá que Deus já te deu esse dom. O que diz lá? O próprio Senhor Jesus falou assim, olha, o que eu recebi do céu, eu estou passando para você. Ele recebeu a autoridade do céu, ele falou assim, eu estou passando para você. Ele passou para mim e para você, e ele estava assim, vão, pelos quatro cantos de Maringá, pelos quatro cantos de Pato Branco, vão, ganhe as almas, batize as almas. Então nós temos o dom, mas nós temos que ir. Irmão, nós precisamos anunciar a Jesus Cristo para as pessoas. Temos que começar na nossa casa, no nosso círculo de amizade. Sabe por que tem que ser nós, irmãos? Porque talvez no seu círculo de amizade, o pastor Silvio nunca vai chegar. É você. E talvez ninguém mais chegue. É você, foi você que o Senhor levantou para anunciar Jesus. E nós temos que ir. Irmão, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus e a sua palavra. Olha o que diz lá em 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da tua esperança. Nós temos que estar prontos para falar o que é a nossa esperança, não é Jesus? Então nós temos que estar prontos para anunciar esse Jesus para pessoas.
Jesus está dizendo aqui que eu e vocês, que nós temos que estar preparados para falar do Evangelho para as pessoas, para anunciar as boas novas para as pessoas. Eu tenho encontrado muitas pessoas com 10, com 15, com 20 anos de convertido, e eu pergunto assim, quantas vidas mais ou menos você levou para Jesus? E a resposta que eu ouço, irmãos, quase sempre é, nenhuma. Nenhuma. Como é que vai ser o galardão dessa pessoa? Irmão, o Evangelho são as boas novas do céu para todos. O Evangelho é a notícia de que Deus perdoou os nossos pecados em Jesus Cristo, lá naquela cruz. Eu não posso adquirir essa boa nova, eu não posso adquirir essa mensagem e ficar calado, e de não anunciar para as pessoas o que foi que Jesus fez comigo. Eu tenho que levar. A boa nova é que Cristo está vivo. Amém? Cristo está vivo. E Ele vai voltar, querido, para nos levar. Ele vai voltar para nos fazer assentar com Ele no trono. E nós não podemos ficar, irmãos, só conosco. Ah, eu já estou salvo, está bom. Você já pensou no dia que você chegar diante do Senhor Jesus e Ele perguntar para você de alguma alma que se perdeu e Ele colocou perto de você? E você, por medo, por timidez, ou porque não tinha treinamento, porque achou que não tinha o dom, ou então porque achou que era obrigação do pastor, do líder de célula, do líder disso e daquilo, e você falou assim, não, isso não é obrigação minha. É a tua obrigação, sim. É a nossa obrigação de levar a verdade para as pessoas. Nós já recebemos isso, irmãos. E eu tenho que apresentar essa boa notícia. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos levando a boa notícia por todo lugar que vamos? Será que nós podemos mostrar essas verdades para as pessoas? Ah, pastor, qual que é a verdade? Uma das grandes verdades está lá em João 3,16. Eu preciso falar para as pessoas, né, que Deus tem um plano maravilhoso para ela. Mas, irmãos, eu tenho que parar de falar só esse jargão, né? É um jargão que todo mundo fala, né? Eu tenho que mostrar para as pessoas que Deus tem um plano maravilhoso para ela. Eu tenho que dizer, olha, Deus ama você. Deus tem algo especial para você. João 3,16 diz, né? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que eu tenho que guardar isso só para mim? Por que eu tenho que ficar quietinho? Irmãos, esse é o amor de Deus para com os seus. Ele ama tanto, tanto, que Ele deu o seu único filho. Mas Ele te tirou das trevas, querido, mas não é para você ficar sentado, não é para você ficar acomodado. Ele te tirou, querido, para que você possa levar também salvação para as pessoas. O cristão é salvo para salvar. Você foi salvo para levar salvação. Eu preciso anunciar, eu preciso dizer que Deus tem um plano especial. Ah, mas qual que é esse plano, pastor? João 10:10, querido. João 10:10, a segunda parte. Onde Jesus fala, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. E parece que a gente só quer, só a gente ter esse plano para nós, né? Parece que a gente não quer compartilhar esse plano com ninguém mais. Esse plano é para toda a humanidade. E tem muitos que não têm ouvido, porque nós estamos calados, porque nós não estamos anunciando, porque nós não estamos levando isso para as pessoas. Ah, mas, né, muitos aqui, irmãos, eu sou um deles, estou aqui hoje porque alguém falou para mim desse plano maravilhoso. Não foi fácil não, dei muito trabalho. Eu acho que dei até um pouco de trabalho para você, né? Dei um pouquinho de trabalho para o Silvio. Mas não desistiram de mim. Anunciaram para mim que Deus tinha uma vida plena para mim, que Deus tinha uma vida com um propósito para mim. Esse é o plano de Deus, querido, para todas as pessoas.
Esse é o plano de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã. Esse é o plano de Deus para as pessoas que estão aí no mundo. E nós temos que ir anunciar a verdade para essas pessoas. Nós temos que mostrar para as pessoas que o pecado faz com ela. A segunda verdade, grande verdade que tem que ser dita, e que hoje ninguém mais está dizendo, irmãos, porque estão com medo de dizer a verdade. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Não tem problema, você precisa anunciar. Você precisa anunciar que nós somos pecadores. E o pecado, ele nos separa de Deus. E se a gente não experimentar o amor de Deus, se a gente não experimentar o plano de Deus, a gente vai ficar separado. Não é fácil fazer isso, não é fácil falar, né? Tem muitas pessoas que se perguntam, né? Se esse é o plano de Deus, então por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante? Quantas vezes talvez você mesmo não fez essa pergunta? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as coisas não mudam na minha vida? Eu creio que a maioria está perecendo porque vive só a primeira parte do João 10:10. Se apega naquela primeira parte e se conforma com aquilo, porque lá diz que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Aí parece que se assusta, fala, não vai ter mais jeito não. Esquece isso. Olha para Jesus. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para mudar a tua história, para mudar a história da humanidade. E nós precisamos anunciar isso para as pessoas. Sabe por que muitas pessoas não usam, querido? Porque a palavra de Deus mostra que o homem é pecador, e o pecado nos separa de Deus. E quem está separado de Deus não pode conhecer, não pode experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. E você já imaginou? Com certeza todos nós temos parentes que nós queremos para Jesus. Todos nós. Essa semana eu perdi um cunhado, conhecedor da palavra de Deus, mas que estava desviado. Nós louvamos a Deus porque a minha esposa conseguiu falar com ele uns dias antes de Deus levá-lo. Já no hospital, ela conseguiu levar ele para uma reconciliação. Mas quantas pessoas estão tendo a vida ceifada porque nós não estamos anunciando para ela o amor de Jesus, nós não estamos anunciando para elas a verdade. A palavra de Deus é muito clara, ela afirma lá em Romanos 3:23, que todos pecaram, e por causa disso estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, no pecado, eu estou separado da glória de Deus. Aí, pastor, como é que faz? O senhor não peca? Peco. O pastor peca também. Mas eu tenho sempre a 1 João 1:9 na minha vida. Se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me livrar de toda injustiça, de todo mal. Meu irmão, minha irmã, nós somos criados para ter um relacionamento perfeito com Deus. Amém? Todos nós. Mas, por causa da desobediência, o homem, ele escolheu seguir o seu próprio caminho. E quando eu sigo o meu próprio caminho, quando eu sigo os meus próprios ideais, eu quebro o meu relacionamento com Deus. E a palavra ela chama desobediência de pecado. Quantos filhos e filhas de Deus estão em desobediência com Deus? Estão deixando de cumprir a palavra de Deus. Desobediência. E Deus trata isso como pecado. E não tem como, né? E, irmãos, o pecado é muito sério. Se você for lá para Romanos 6:23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado te tira da presença de Deus. Se você olhar para esse versículo, você vai ver que ele está mostrando que a pessoa desobediente, ela está separada de Deus.
Quantas pessoas estão separadas da presença de Deus? Por causa do pecado. Para eu poder voltar para Pato Branco amanhã, eu tenho que passar algumas pontes, senão eu não chego em Pato Branco. Para você voltar para Deus, você precisa de uma ponte. E essa ponte chama-se Jesus Cristo, você precisa vir para Ele. Você jamais vai chegar para Deus se você não vir até Jesus Cristo. A condição da humanidade é assim, Deus de um lado e o ser humano do outro. E para chegar até Deus, você precisa da ponte. Você precisa de Jesus, não tem jeito. Você precisa anunciar Jesus, senão ninguém vai chegar até Deus. E se a gente olhar, o ser humano ele até procura, de várias formas, alcançar Deus. Procura de várias formas ter aquela vida abundante que a gente citou aqui de João 10:10. Procura. Ele procura viver ter uma vida reta, né? Hoje a gente está até conversando sobre isso, né? Eu não acredito que o cara vive 70 anos, no último ano ele dá um deslize e Deus não vai contar os 69, não vai, querido. No pecado você está morto, a palavra de Deus diz, é morte espiritual. Não adianta escolher uma religião, irmãos. Eu não falo de igreja. Se a gente olhar o cristianismo hoje aqui nas Américas, eu até vou dizer nas Américas, pessoal para não dizer no Brasil, ele não cresce mais. Porque na verdade hoje existe um trânsito religioso, não é verdade? Eu não fico contente com o pastor daqui, eu vou para a igreja A, da lá também não gostei, e fica só rodando. Não é igreja, não é religião, é Jesus. É Ele que tem que fazer parte da minha vida. Se não for Jesus, nada vai resolver para nós. Nós precisamos nos colocar diante dEle. Podemos tentar construir pontes, mas se Jesus não tiver, não vai resolver. Se Jesus não for a ponte, você nunca vai alcançar Deus. O próprio Jesus escreveu, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se não for por Ele, jamais você vai chegar até Deus. Se não for por Jesus, a humanidade jamais vai chegar até Deus. Sabe o que isso revela, queridos? Se não for Jesus, revela que o ser humano, ele está perdido. Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas. Ele é a solução para a separação do homem com Deus. E você não vai chegar até Deus se não for por Jesus. É por meio de Jesus que toda pessoa pode conhecer. É por meio de Jesus que toda pessoa pode experimentar o amor e o plano maravilhoso de Deus para a vida dela. Você já tem Jesus? Então leva para as pessoas que estão perto de você. Se você já tem Jesus, então anuncia para as pessoas aí fora. Quantas pessoas vocês conhecem aí fora que não têm Jesus? Quantas pessoas? É só através de Jesus que nós podemos nos ligar ao Pai. E você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado para levar a palavra, para levar as boas novas do Evangelho. Né? E não precisa ir para a África. Não precisa ir para a Europa. Se bem que lá está precisando um pouco. Mas você não precisa ir. Você pode ir no seu bairro, falar de Jesus ali. A hora que voltar à faculdade, você pode levar Jesus na faculdade. A hora que voltar às escolas, você pode levar Jesus nessas escolas. Nós precisamos levar a palavra. Nós precisamos anunciar para as pessoas que Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar. Jesus morreu naquela cruz no nosso lugar.
A morte de Jesus na cruz é como uma ponte sobre o abismo da separação. Aquela morte foi a morte de Jesus que nos liga com Deus. Não esquece, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se não for por Ele, você não chega até o Pai. Deus, Ele tomou essa iniciativa. Deus, Ele fez essa ponte sobre o abismo que estava nos separando de Deus. Quando Ele enviou Jesus ali, Jesus pagou o preço pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Essa é a verdade. E isso tem que ser anunciado. As pessoas aí fora precisam saber disso. Não basta só saber que Jesus morreu na cruz. As pessoas têm que saber por que Ele morreu na cruz. Senão fica em vão. Tudo, mas morreu por quê? E é eu e você que temos que anunciar. E só mais uma verdade que a gente precisa saber. Ou então trazer à memória, né? E eu classifico essa verdade como a mais importante, pelo menos da minha caminhada. Receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Esse é um convite especial, querido. Todos nós recebemos esse convite um dia, todos nós. Eu recebi. Mas eu pergunto, para quantas pessoas você levou esse convite hoje? Quantas pessoas aceitaram esse convite através da sua vida? Só vai ser assim que as pessoas vão poder experimentar, né, do amor, experimentar do poder, do plano de Deus para a vida dela. É só por meio do convite. E se você não fizer o convite, como é que ela vai saber? Se você não levasse Jesus, como é que ela vai saber? Irmãos, é preciso receber Jesus no coração. Está escrito lá em João 1,12. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebe Jesus, adquire o direito de se tornar filho de Deus, amém? Faz muito tempo que eu sou filho de Deus. Faz muito tempo que eu creio no poder dEle. E eu tenho tentado levar esse Jesus para as pessoas que estão ao meu lado. Talvez você vá, mas pastor, eu já tenho Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Então você tem que levar esse Jesus aí fora. De repente lá na sua casa mesmo. Teu pai, tua mãe, teu irmão. Você precisa anunciar Jesus para ele. Mas não basta só falar. Eles precisam enxergar Jesus em você. Tem que enxergar Jesus. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas têm que deixar de confiar em si mesmas. As pessoas têm que deixar de confiar na sua conta bancária. Elas têm que deixar de confiar no seu canudo. E elas têm que começar a confiar em Jesus. Mas se você não anunciar, como elas vão confiar? Se você não dizer, como que elas vão entender? Nós precisamos anunciar Jesus. Porque esta é a mensagem do Evangelho que nós, como filhos e filhas do Senhor, nós temos que anunciar aí fora. Anunciar que Jesus tem um plano maravilhoso para a vida dessas pessoas. Nós temos que anunciar para as pessoas aí que as pessoas são pecadoras e por causa do pecado elas estão separadas de Deus. E se estiverem separadas de Deus, elas correm o risco de nem experimentar, de nem conhecer o amor e o plano de Deus para a vida dela. Nós temos que anunciar para as pessoas aí fora que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas. E como que eu faço isso? Através de um convite especial. Amém, igreja? Já recebeu Jesus no seu coração? Quero que você baixe sua cabeça. Quero que você feche seu olho. Fique em pé, igreja, fique em pé.
Você que está em sua casa, fique em pé também. Não vou saber se você está ficando em pé ou não, mas fique em pé também aí na sua casa. Eu sei que você já fez essa oração, mas essa oração é importante que a gente faça ela quase todos os dias. Você já fez essa oração, quero que você renove ela. Renove o seu voto com Jesus hoje. Renove o seu voto com Jesus hoje. Repete comigo. Repete comigo. Coloca a sua mão no coração. E fala aí, baixinho, alto, do jeito que você quiser. Fala assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abra a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que deseja que eu seja. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus querido, o Senhor ouviu o coração do teu filho e da tua filha agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nunca mais, Deus, o teu filho, a tua filha, dê justificativa, papai, como tenho medo, como sou tímido, como não tenho dom, como não tenho amigo crente. Pai querido, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa mesmo, papai querido, visitar agora cada um, papai, e encorajá-los, papai querido, a levar as boas novas, papai, pelos quatro cantos desse país, se o Senhor quiser, pelos quatro cantos desse mundo, papai, levando e anunciando as boas novas de Jesus, Deus. É no nome dele que eu peço, papai, muda a história de vida do teu filho e da tua filha hoje aqui, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito você. Tenha fé, tenha coragem. Chegue nas pessoas, abra sua boca, que eu tenho certeza que Deus coloca palavras nela. Amém, querido?